Bonecas e bonecos sempre foram um ícone do terror há várias décadas. Aquele clássico do brinquedo amaldiçoado que um dia foi possuído por alguma entidade ou espírito maligno. Essa história todo mundo já viu e conhece de vários enredos de filme, não é assim? Porém, existe uma história que talvez seja uma das mais perturbadoras quando o assunto é bonecos amaldiçoados, tá? Hoje, nós vamos mergulhar na história de um dos objetos mais sinistros e intrigantes do mundo, o boneco Robert. Também conhecido como Robert the Doll, um boneco vestido de marinheiro que vive em um museu na Flórida e inspirou filmes, lendas e incontáveis relatos assustadores ao longo de mais de um século. Vem comigo que eu te conto mais sobre essa história. Dimensão Nostálgica na área, eu sou o Marlon e antes de eu te contar sobre o boneco Robert, eu quero te pedir um favor, eu vou te implorar um favor. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Vamos ajudar o Dimensão Nostálgica a crescer aqui, tá? Ô minha gente, vamos todo mundo me ajudar fazendo mutirão? Assim eu consigo trazer muito mais casos como esse para vocês aqui. Combinado? Então vamos lá, gente. No início do século XX, por volta de 1904, um boneco de tecido e palha foi fabricado pela tradicional empresa de brinquedos alemã Steiff Company. A mesma que criou o primeiro ursinho de pelúcia da história, tá? Esse boneco foi adquirido na Alemanha pelo avô de um garoto chamado Robert Eugene Otto, ou apenas Jenny, que vivia em Key West, na Flórida. O presente de aniversário veio com muito amor, tá? Mas segundo as histórias locais, pode ter vindo também com algo a mais, algo mais sombrio. Há versões que dizem que uma empregada bahamiana, alguém que praticava voodoo, tá? Deu o boneco ao menino por retaliação por algo errado que ele fez. O garoto Jenny não só adorava o boneco, como tratava como se fosse um amigo vivo. Ele até vestiu o boneco com um uniforme de marinheiro igual ao seu, que era uma das suas roupas de criança mesmo, sabe? Logo depois de ganhar o boneco, coisas estranhas começaram a acontecer. Jenny conversava com o boneco com 2 tons diferentes, como se o boneco respondesse a ele. Ele diariamente colocava a culpa das suas travessuras e das suas bagunças no boneco, tá? E sempre dizia, não foi eu, foi o Robert. Por vezes, o garoto acordava gritando no meio da noite, e quando os pais chegavam no quarto, tinha milhares de objetos e brinquedos espalhados. Os pais pediam uma explicação, é claro. Eles sempre culpavam o Robert. Alguns vizinhos próximos que conseguiam ver pela janela o boneco, uns frutriqueiros vendo a vida dos outros, afirmavam que viram o Robert mudando de lugar e aparecendo nas janelas quando ninguém estava por perto. Esses relatos até hoje alimentam a lenda de que o boneco não era simplesmente um brinquedo. Apesar de muitos acharem que as histórias de bonecos assombrados são exageros, as testemunhas da época não eram apenas crianças, tá? Visitantes e moradores ouviram risadas vindas do quarto do boneco. Pessoas que entravam na casa sentiam uma presença estranha, como se o boneco estivesse observando, sabe? Enfim, o garoto seguiu com o boneco, sendo seu melhor amigo por muitos anos. Até que chegou uma idade que ele cresceu, tá? E aí ele foi estudar artes na Europa. Passado algum tempo, ele retornou para sua cidade, Key West. E ele já estava casado. E aí ele foi morar com a sua esposa na sua casa de infância, né? Claro, né, que ele foi. Com o boneco que estava lá na casa ainda. Mesmo adulto, e mesmo anos depois, Jenny continuava tratando o boneco de forma estranha, como se o boneco tivesse vida, sabe? Relatos contam que a relação dos dois era muito estranha. E alguns até diziam que o boneco Robert controlava Jenny de alguma forma. Assustada e apreensiva com a relação de Jenny com o boneco, a esposa de Jenny não gostava nada do brinquedo, tá? Segundo a lenda, ela chegou a trancá-lo no sótão. Mas também, né? Um marmanjo velho conversando com o boneco. Até eu tinha queimado o boneco. Primeira vez que eu vejo um marmanjo velho, meu marido, conversando com um boneco esquisito, vestido de marinheiro, um boneco velho, guardado no sótão. Sangue de Jesus tem poder! Já tinha queimado esse boneco há muito tempo. Depois eu, não sei. Sei não. Mas não tá aí não? Sumiu? Caracas, meu.
Relaxa! Mas ainda assim, os relatos continuavam, tá? Moradores diziam que o boneco sempre aparecia na janela do sótão e que muitas vezes mexia a cabeça. Bom, gente, infelizmente, anos depois, Jenny Olton morreu, em 1974, aos 88 anos. 2 anos depois, a sua esposa também faleceu. A casa da família foi vendida e com ela o boneco Robert lá dentro. A nova proprietária, Mittler Helter, começou a relatar coisas que simplesmente não se explicavam. Sons de passos no sótão, Robert mudando de posição sozinho e visitantes sentindo algo estranho no ambiente. Mas ainda assim, Mittler viveu com todas essas manifestações por 20 anos, até chegar em um ponto que ela finalmente resolveu pôr um fim em Robert. Mas não foi jogando o boneco pra fora não, tá? No lixo. Ela doou Robert para o museu East Martello, em Key West, onde ele está até hoje, protegido por uma vitrine de vidro. Bom, como vocês devem imaginar, a lenda ficou muito popular entre entusiastas do oculto e do sobrenatural, e também entre curiosos e amantes do terror, e fez com que pessoas de todas as partes do mundo fossem visitá-lo. Bom, gente, mas existem 2 regras muito claras que quando você for visitar o Robert, você tem que seguir, tá? Anota aí. Bom, primeiro é que você tem que pedir permissão antes de tirar foto com ele, tá? E segundo, não fale mal dele ou zombe da sua história. E aí, vocês conseguem seguir essas regras para tirar foto com o Robert? Eu teria medo, tá, gente? Chegar perto, só chegar perto eu já teria medo, porque essas coisas ficam impregnadas de energia ruim, encosto, espírito ruim. Você é uma chata. Não, imagina, vir embora e trazer um espírito junto. Pode deixar, não quero não, eu prefiro ver a foto do Robert na internet, que eu vou colocar uma foto dele aqui pra vocês, ó. Tá. Segundo muitos visitantes, e esta parte chega a ser uma das mais assustadoras, tá? Aqueles que ignoram essas regras acabam reclamando de eventos estranhos após a visita. Acidentes, problemas no trabalho, doenças, conflitos pessoais e por aí vai. O museu, inclusive, mantém uma parede repleta de cartas endereçadas ao próprio Robert. Pessoas pedindo desculpas por desrespeitá-lo, implorando que ele alivie a sua maldição. Pra que continuar indo lá? Ver esse boneco, tá vendo? Eu não ia mesmo, eu passaria longe desse museu. Não, o povo gosta, né, gente? O povo gosta de caçar. Bom, gente, alguns acreditam que o boneco foi realmente vinculado a algum tipo de energia espiritual, tá? Seja pelo voodoo ou por algum apego emocional intenso de Jenny. Outros pesquisadores apontam que relatos de movimentos e maldições podem ser explicados por sugestão social, imaginação e a expectativa de medo, o famoso efeito placebo do terror. Histórias publicadas em mídias, filmes inspirados no caso e repetição de relatos ao longo do tempo podem ter reforçado a lenda de forma exponencial. É o que eu falei, gente. Eu falei isso num outro vídeo aqui essa semana, no vídeo do Triângulo das Bermudas. Questão de energia. Esse trem de energia é muito forte. Porque quando você emana isso, você acredita naquilo, isso torna real de verdade. Porque tudo é uma questão de energia mesmo. Se você emana aquilo o tempo inteiro, em cima de um objeto, muita gente acreditando no sobrenatural, aquilo ali manifesta. É isso, entendeu? Será? Será, meu? Será? Mas me conta aqui nos comentários, o que vocês acham dessa história? Robert é apenas um boneco velho, com uma história exagerada? Ou será que existe algo realmente sobrenatural por trás dele? Outra coisa, gente, vocês iriam visitar o Robert? Me conta aqui embaixo nos comentários, porque eu não iria não, tá? Eu jamais iria. Não viajar daqui, gastar um dinheiro para visitar um boneco e trazer um encosto de volta comigo, não iria não. Não, real ou não, eu prefiro evitar. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, tá? Um grande beijo e tchau!